E aí, meus caros, minhas caras, sejam bem-vindos outra vez. Na última aula nossa, a gente discutiu sobre fascismo, sobre nazismo, de maneira muito concisa, é verdade, mas a gente pôde ter mais ou menos uma noção, né, do que foram e são esses movimentos, porque afinal de contas, a gente sabe que esses pensamentos ideológicos, eles não desaparecem, né, eles voltam vez por outra, sobretudo em momentos de crise. Esses pensamentos eles tendem a reaparecer com muita força, né? Mas o mais importante é a gente ter a devida compreensão de que, primeiramente, do que não é esse tipo de pensamento ideológico, né? Não é um pensamento de esquerda, como foi apontado. É muito comum que, numa situação de crise, um grupo venha a acusar o outro, né, daquilo que ele próprio é. O fascismo ele é um instrumento de extrema direita, ao contrário, né, do que não só o presidente da República, mas outras pessoas tendem a afirmar, como até um aluno perguntou na aula passada, mas é um movimento de extrema direita, certo? É um movimento conservador. É por isso que você não pode, de maneira alguma, encaixar o fascismo dentro de um movimento de esquerda, certo? Porque o movimento de esquerda ele é obrigatoriamente revolucionário no sentido de modificar as estruturas de distribuição de riqueza, né, de distribuição de recursos sociais, enquanto que o fascismo ele é conservador no sentido de propriedade privada, de propriedade de terra, de latifúndio, de manutenção cultural, certo? E também no sentido de esmagar, né, qualquer variação cultural que destoe ali daquele pensamento hegemônico, né? Então, por exemplo, uma sociedade conservadora não vê com bons olhos, por exemplo, movimentos que propõem um estilo de vida diferente daquilo que convencionou-se a ser o correto, né? Então, é por isso que o fascismo ele sempre usa a bandeira família, Estado, igreja, certo? Família, Estado, Deus, para justamente manter aquelas estruturas tradicionais e muitas vezes hipócritas, né? Que enfim, fazem parte aí do que compõe aí o tecido social, não só de hoje, mas de outras épocas também, né? Então, num movimento fascista, por exemplo, as minorias sociais, sejam elas compostas por mulheres, homossexuais, ciganos, judeus, negros, seja lá o que for, vão penar, porque os fascistas eles não admitem muito espaço para essa galera, certo? E aí a gente falou, né, apresentamos aqui Benito Mussolini, falamos aqui da chegada de Adolf Hitler, certo? Agora, alguns pontos a gente tem que destacar para entender melhor aí o começo da Segunda Guerra Mundial, principalmente a trajetória deste indivíduo aqui, mundialmente conhecido, controvertido, de certa maneira, ainda um dos personagens históricos, né, mais estranhamente admirados aí por parte da sociedade. Enfim, cara, é impossível ser indiferente a esse cara que talvez tenha sido o personagem histórico que mais impactou o século XX, certo? Que mais assombra os séculos posteriores, né? Principalmente esse que a gente se encontra agora, que é o século XXI. E apesar de tantos anos terem se passado, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, mas é como eu falei, cara, os pensamentos eles continuam, as ideias elas estão fluindo ainda, fazendo a cabeça de muita gente, certo? E principalmente da galera jovem, né, que tem de fato o poder de fazer grandes transformações sociais. Então Hitler, como eu falei na aula passada, ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial. Ele era um cara que entrou para as Forças Armadas como estratégia de sobrevivência mesmo, certo? O cara era um artista mal sucedido, então ele entrou para as Forças Armadas e surtou na guerra, surtou. Saiu de lá, começou a fazer parte de movimentos de esquerda, certo? Mas rapidamente ele percebeu que não se identificava com aquilo e fundou um partido nacionalista, certo? Nos moldes, né, inspirado naquele partido fascista italiano que já tinha muita força, né, naquele país. Então, né, à medida que crescia a popularidade de Hitler, ele que começou sendo visto como um louco pela própria sociedade alemã, mas à medida que ele foi ganhando adeptos e foi conquistando seguidores, não mais às centenas, e sim aos milhares, ele
julgou que talvez fosse possível agora tentar dar um golpe de Estado. Ele tentou aquele ataque, né, aquela cervejaria de Munique, e foi um ataque mal sucedido, né, naquele putsch de Munique, e acabou sendo preso, tal. Durante a prisão negou-se a ter advogados, ele próprio fez a defesa, inclusive impressionou os juízes, né, uma coisa que Hitler era muito bom, era envaler-se de uma excelente oratória para convencer as pessoas. E naquele contexto alemão de fim de Primeira Guerra Mundial, de fracasso daquela República de Weimar em conseguir soluções estruturais para aquela crise de 1929, que afundou a economia americana e puxou também a economia inglesa para o subsolo ali da lógica capitalista. Então, uma pessoa com um pensamento diferenciado começa a ganhar espaço. Então, Hitler ele se encaixou nesse vácuo que foi criado politicamente. E ele passou de louco para, de repente, né, abrir-se aquele leque de possibilidade de que talvez aquele louco tenha razão. E os discursos de Hitler eram muito centrados em cima do nacionalismo, da defesa da família, da defesa da pátria, de uma suposta raça superior que ele afirmava existir, né? Que não era uma invenção dele, esse tipo de pensamento que hierarquizava as raças já era um pensamento presente desde o século XIX, uma interpretação equivocada e até maldosa dos pensamentos de Charles Darwin, né, daquele processo evolutivo das espécies. Então acreditava-se que esse grupo, né, acreditava que haviam também raças humanas que eram superiores a outras raças menos evoluídas, tal. Esse pensamento, mais uma vez eu digo, não é uma invenção do Hitler, não. Esse pensamento circulava nas academias, nas universidades, nas escolas. Era o grande pensamento científico daquela época, final do século XIX e início do século XX. Certo? Isso durou até muito tempo, até os anos 70. Esse pensamento ainda era presente em alguns livros, certo? Mas enfim, então Hitler cresceu fazendo essa divulgação, conclamando a população alemã a um certo destino de que eles eram superiores e não podiam ficar subjugados daquela forma. Hitler via com muito maus olhos aquela entrada de povos estrangeiros ali em território alemão, então ele via aquilo como uma infestação, né, como um processo de adoecimento ali da Alemanha. Então ele defendia que dentro do território alemão só deveriam viver alemães, e os alemães que estavam fora do território deveriam vir para dentro para criar uma Alemanha forte, uma Alemanha poderosa, uma Alemanha vitoriosa. Então essa era a lógica do chamado pan-germanismo, né, de unir os alemães todos dentro do mesmo território. No entanto, para fazer esse pan-germanismo era preciso, né, ampliar o território alemão. Daí veio a tentativa de justificar as invasões que posteriormente os nazistas, agora no poder, iriam fazer. Bom, mas enfim, Hitler, como eu falei na aula passada, ele tornou-se chanceler, né, que seria mais ou menos um primeiro-ministro, e ele de fato passou a governar. Com a morte do então presidente, ele tornou-se também presidente, e aí começou a desenvolver as suas práticas, né, as suas políticas ali de perseguição a determinadas minorias sociais, e também a perseguição a comunistas, né, que era uma prática muito fundamental e muito característica de Hitler, a ideia de perseguir os nazistas que eram vistos como perigosos. Naquele momento da chegada do Hitler, a maior ameaça que a Alemanha passava, sem dúvida alguma, era de tornar-se uma nação socialista, porque os socialistas eram muito fortes, e isso justifica o fato da elite burguesa alemã empurrar tanto dinheiro para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, o Partido Nazista. Então é preciso até ressaltar isso, que eu acredito que eu falei na aula passada, mas o nome socialista dentro do Partido Nazista não é que há uma ligação com a então União Soviética, ou então que há uma junção de pensamentos entre socialismo e nazismo. É apenas uma estratégia política, é apenas uma maneira de tentar angariar ali a presença daqueles socialistas ali dentro do Partido Nazista,
mas evidentemente que isso não aconteceu. Então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é apenas uma estratégia de marketing. Isso não sou eu que estou dizendo, não são historiadores que estão dizendo, é o próprio Hitler que está dizendo. Acompanha aí o Mein Kampf, né, aquele livrinho que ele escreveu aí na prisão, que você mesmo vai ver isso e vai ver como Hitler gostava de comunistas. Você vai ver a forma como ele fala dos comunistas para você próprio aí interpretar e compreender, né, o quão detestável eram os socialistas para este cidadão Adolf Hitler, tão conhecido aí, tá bom? Mas enfim, ao chegar no poder na Alemanha, Hitler começa a traçar algumas estratégias, né? Primeiro, conseguir uma aproximação com a Itália, né? O pensamento de Mussolini e de Hitler eram razoavelmente parecidos, né? Haviam algumas discordâncias, sobretudo no que diz respeito a essa perseguição a minorias sociais, mas o pensamento deles não era diferente, né? Sempre era focado naquela coisa do militarismo, de transformar aquela nação numa nação poderosa, em um ódio que essas duas nações mantinham em relação às nações vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. Winston Churchill, inclusive, ele chegou a afirmar que a Segunda Guerra Mundial era apenas uma continuação da Primeira, que é a mesma guerra, cara, que você divide em duas partes. O que de fato é muito coerente se você pensar que só tem Segunda Guerra Mundial por causa da Primeira. As coisas mal resolvidas, né, e a forma como o Tratado de Versalhes foi imposto de forma extremamente humilhante para a Alemanha, e também a forma como a Itália foi descartada de tudo que lhe foi prometido, entendeu? Geraria, sem dúvida alguma, um sentimento assim de revanchismo muito forte que conduziria o mundo para uma nova guerra mundial. Então Hitler desobedeceu aquelas determinações do Tratado de Versalhes. Ele fez ele produziu um crescimento econômico muito grande na Alemanha, principalmente pegando, né, aquela população e introduzindo aquela população dentro de uma lógica fabril de produção de armamentos. Então a Alemanha começou a virar uma indústria armamentista, ela começou a ter uma indústria armamentista muito poderosa. Ao contrário das outras nações, né, da antiga Entente, que tiveram a sua tecnologia de guerra razoavelmente estagnadas ainda com aquela tecnologia da Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, essas evoluções militares elas foram muito mais acentuadas. Por isso que quando começou a guerra, aqueles ataques relâmpagos que a gente vai falar daqui a pouco, dos alemães, eles eram muito bem sucedidos, porque havia muitas inovações tecnológicas naquilo dali que assombrou, não que as outras nações não tenham tido também avanços tecnológicos, mas aquilo que foi produzido pelos alemães foi realmente uma coisa extraordinária, certo? Então Hitler desobedeceu o Tratado de Versalhes, inclusive eles eram proibidos de ter uma aeronáutica, mas eles produziram uma aeronáutica extremamente poderosa, a mais poderosa que havia na Europa. Então também investiram pesadamente na produção de navios, de submarinos, produziram uma infantaria extremamente bem sucedida, certo? Isso tudo assombrou enormemente o mundo europeu, certo? O mundo europeu naquela época eles estavam muito assustados com a União Soviética. Eles estavam realmente preocupados com a União Soviética. Então, quando Hitler ascende ao poder e ele começa a desenvolver esses armamentos aí com muita intensidade, acredite, de uma certa maneira, para ingleses e franceses foi até um alívio. Foi até um alívio, porque se você observar no mapa, deixa eu pegar uma aqui, razoável. Se você olhar aqui no mapa, você vai ver que, ó, tá aqui a União Soviética, você tem aqui, ó, França e Reino Unido, né? A Inglaterra está aqui dentro, e você tem a Alemanha no meio. Então, quando a Alemanha começa a desenvolver essa indústria armamentista muito poderosa, ingleses e franceses chegaram ao ponto de darem aquela respirada, pensando que, olha, se algum foguete acontecer, vai ter que passar primeiro pela Alemanha, né? Se a União Soviética tentar algum tipo de ataque, os alemães possivelmente irão frear esse ataque aqui, vão conseguir repelir, né, o que vai proteger aqui a França e a Inglaterra. Este era um inocente pensamento que
passava pela cabeça daquelas pessoas naquela época. É por isso que muitas atitudes feitas por Hitler, no quesito desobediência às determinações do Tratado de Versalhes, foram assim, negligenciados por ingleses e franceses, né? E também porque eles não queriam uma nova guerra, não queriam uma nova guerra mundial, os efeitos eram nefastos, eram terríveis. Independente de você ser do lado vitorioso ou perdedor, mas os efeitos de uma guerra são terríveis para a economia, para a popularidade, para a vida humana, enfim, realmente são terríveis, né? Mas enfim, Hitler começa a conquistar o que ele chamava de espaço vital, essa necessidade de ampliar os espaços. Então, para unificar os alemães, as primeiras atitudes tomadas por eles foi de invadir a Áustria. Cadê a Áustria, meu Deus? Não estou enxergando, não. Está mais ou menos aqui embaixo, certo? Aqui, pequenininho. Esse mapa também não ajudou, não. Então, Hitler invadiu a Áustria. Não houve grandes problemas em relação ao pensamento internacional. Ingleses e franceses não deram a mínima para isso. Hitler depois invadiu a Tchecoslováquia, bem aqui, ó. Certo? Esse país não existe mais hoje. Depois viraria República Tcheca, enfim. Mas ele invadiu a Tchecoslováquia. Aí veio a Polônia. A Polônia, o problema da Polônia é que a Polônia tinha uma aliança com ingleses e franceses, certo? E também era uma área muito estratégica de produção de metais, né, que de repente aquilo poderia ser convertido numa quantidade de armamentos assim fora do comum. Tanto a Polônia como a Tchecoslováquia havia uma quantidade de metais pesados assim muito grandes, potencialmente exploráveis aí para a indústria bélica. E também Hitler sabia que a Polônia era do interesse da União Soviética. E Hitler ele era um cara esperto, então ele não queria cometer o vacilo da Primeira Guerra Mundial, que é um vacilo clássico, né, de guerras, digamos assim, que é o de atacar em duas frentes. Então, Hitler tratou de fazer um acordo de não agressão com a União Soviética. Muitas pessoas não entendem direito o que foi esse acordo. Não é uma aliança militar, é apenas um acordo de não agressão, certo? Você não me invade, eu não invado você. Não era do interesse dos alemães uma guerra contra a União Soviética, eles não se julgavam preparados para isso. Não era do interesse da União Soviética uma guerra contra a Alemanha, pela mesma razão, e também porque os socialistas nessa época estavam mais interessados em ampliar, né, aquela estrutura revolucionária para outras nações. A União Soviética estava se estruturando ainda. Então, essas duas nações fizeram um pacto de não agressão, certo? Chamado Pacto Nazi-Fascista de Não Agressão, e se comprometiam a não invadir o território um do outro. E eles ainda iam dividir a Polônia, viu? Eles iam dividir a Polônia, essa parte aqui oriental ficaria com a União Soviética, enquanto a parte ocidental ficaria com a Alemanha. E justamente essa invasão da Polônia seria o estopim para o começo da Segunda Guerra Mundial, que, enfim, cara, ela mostraria para o mundo o quanto a Primeira Guerra Mundial ela foi até leve, ela foi até inocente diante daquilo que o mundo testemunharia agora, certo? Essa aqui é a maior demonstração humana do quão o ser humano é eficiente no que diz respeito a criar, né, uma estrutura de destruição em massa. Enfim, foi realmente uma coisa assombrosa, né? Se você curte história, você deve ter visto esses documentários aí na History, no YouTube, sei lá. Enfim, certo? Então, realmente uma coisa muito, muito forte. E Hitler ele criou uma estratégia de ataque, que a gente chama de ataque relâmpago, que era como o próprio nome já insinua, eram ataques assim, extremamente rápidos e massivos e poderosos, né, em que ele atacava pela água, pela terra e pelo ar. Ele atacava de todas as formas, de uma maneira que a nação invadida não tivesse nem condições de reagir, né, de se defender. Então era um ataque muito poderoso. A ideia de Hitler era justamente esmagar qualquer possibilidade de defesa, certo? Sem dar o menor tempo para que aquela nação se estruturasse no que diz respeito a isso. Então Hitler começa a invadir territórios vizinhos, certo? Praticamente essa parte aqui oriental ela foi toda invadida e Hitler começou a marchar aqui, ó, na direção ocidental. A França foi rapidamente derrotada
por Hitler, certo? De uma maneira realmente inesperada, né? Os franceses colocaram seus exércitos aqui, ó, para defender a fronteira com a Alemanha, mas os alemães vieram aqui por cima, certo? E pegaram os franceses pela retaguarda, enquanto os franceses menos esperavam, já tinham uma bandeira nazista no maior símbolo patriótico francês, que é a Torre Eiffel. Foi uma derrota humilhante, extremamente rápida, e o que assombrou o mundo, que ninguém estava preparado para aquilo dali. Certo? A Inglaterra de repente se viu acuada, tentando entender o que foi, sabe? Quando você leva uma pancada que você não entendeu de onde é que ela veio, foi mais ou menos essa lógica, certo? E aí grupos começaram a se formar, né, a se reestruturar. A gente costuma dividir, assim como na Primeira Guerra Mundial, foram divididos entre aliados e entente. Aqui na Segunda Guerra Mundial a gente costuma dividir entre eixo e aliança. A aliança era composta justamente pela França, pela Inglaterra, sabe? E posteriormente entraria ali a União Soviética, enquanto que o eixo, né, que tem esse nome justamente porque se tu olhar aqui o continente europeu, eles meio que estão no meio, certo? As potências do eixo eram compostas aqui pela Alemanha, carro-chefe aqui do grupo, pela Itália fascista de Mussolini, e aí não está nesse mapa, porque eu esqueci de colocar, me perdoe, você tem o Japão, que de repente você pode se perguntar o que o Japão tem a ver com isso daqui, mas o Japão ele tinha também uma política muito semelhante à dos alemães e à dos italianos, que era uma política expansionista, imperialista, inclusive haviam conquistado vários territórios da China, marchavam agora contra a Coreia, certo? E tinham muita rivalidade, né? Se você pegar o mapa mundi, você vai ver que entre o Japão e os Estados Unidos você tem ali o Oceano Pacífico. Então havia muita rivalidade entre japoneses e americanos no que diz respeito ao controle do Oceano Pacífico. E como os americanos, apesar de não estarem diretamente ainda envolvidos na guerra, tinham uma proximidade muito grande, certo, com os aliados, né, sobretudo com ingleses e franceses, então isso fez com que os japoneses se aproximassem então da Alemanha e da Itália, né, desses governos fascistas. E, enfim, no Japão o governo era totalitário também, era um governo autoritário, então se assemelhavam muito, né, os pensamentos ali dos japoneses com os alemães e com os italianos. Então esse agrupamento do eixo ele começou de maneira muito intensa, de maneira muito agressiva, de maneira muito poderosa e por muito pouco não venceu este conflito. Certo? Outras atitudes tomadas por Hitler foi de tentar resolver aquela questão das minorias sociais, né, sobretudo judeus e comunistas, né, que haviam dentro do território alemão. Então as atitudes tomadas foi da criação de campos de concentração, como a gente viu na aula passada, como nós falamos sobre isso na aula passada. Então aos poucos Hitler foi criando, né, aqueles campos de extermínio. Inicialmente eles eram apenas pegos, né, e presos em guetos e obrigados a trabalhar. A parte mesmo dos homens adultos eram obrigados a trabalhar, enquanto crianças e idosos eles eram meio que exterminados. Certo? Esses campos de concentração enfim, eles não eram públicos, certo? Ou seja, a visão deles não era de acesso para todo mundo, então criava-se uma imagem de que os campos de concentração eram espaços agradáveis, sabe, eram espaços em que havia uma qualidade de vida considerável, mas na verdade à medida que você entrava nos campos de concentração, tem até um videozinho sobre Dachau, quem quiser pesquisar, ou Dachau, né, se quiser pronunciar assim, em que mostra justamente isso, né, à frente dos campos de concentração muito bem organizadas, mas quando você entra, o cheiro de podridão, de cadáveres, era uma coisa realmente assombrosa, uma coisa assustadora, viu? Enfim, então aos poucos essa política de extermínio ela foi se tornando mais intensa. Hoje você tem absurdamente grupos que defendem que o Holocausto... Ei, galera, só uma correção aqui, está escrito Holocausto, mas está errado, viu? É Holocausto, me perdoem o erro aqui. O pior é que eu salvei esse negócio em PDF e não tem nem como corrigir. Mas enfim, depois eu vou fazer outro slide e vou corrigir isso aqui, sabe? Mas enfim, então
apesar de alguns grupos hoje defenderem que o Holocausto não foi bem assim, que não teve, que é uma conspiração judaica, eu já li algumas coisas sobre isso, já ouvi alguns comentários desse modo, mas pessoal, o Holocausto é o crime mais bem documentado da história, certo? É o crime mais bem documentado da história. Os grupos que afirmam que o Holocausto não existiu são grupos que, enfim, têm a sua justificativa de interesse, né? Mas não tem, cara, certo? Não tem como. É só você ir onde ficavam os campos de concentração, leve uma pá e cave um buraco, você vai encontrar ossadas para todos os lados, né? E aquilo não era ossada de gato nem de frango, não, era ossada de seres humanos. É o crime mais bem documentado da história, não tem muito como refutar, não tem muito como você, enfim, omitir esses acontecimentos, certo? Documentados por fotografias, documentados por filmagens, documentados por testemunhas, testemunhas dos dois lados, viu? Tanto do lado judaico, cigano, homossexual, negro, comunista, como também documentado pelos próprios alemães, né, que confessaram os crimes. Enfim, cara, não tem como. Isso aqui não é uma pintura do Debré, não. Isso aqui é uma foto, cara. Isso aqui é uma fotografia. Então, né, não tem muito como a gente fugir, né, de certas verdades históricas, né? Enfim, então Hitler ia perseguindo os comunistas e eliminando os judeus e ao mesmo tempo invadindo outros territórios, e a Segunda Guerra Mundial ia caminhando dessa maneira, e ao que tudo indicava, quem poderia deter Hitler numa circunstância como essa, tá bom? E aí na nossa próxima aula a gente vai ver, certo, como foi o desfecho dessa guerra e de que maneira, certo? Olha que legal, eu estava pintando o Batman aqui com a minha filha, certo? E ela fez eu pintar o Batman de lilás e roxo. Para você que é fã aí da DC, eu desenhei o Batman de rosa e roxo aqui, que a minha filha queria. E a gente tem que fazer o que a filha da gente quer, né? Enfim, então próxima aula a gente vai ver, certo, sobre o desfecho da guerra, a virada dos chamados aliados, a entrada dos Estados Unidos, da União Soviética e tudo mais, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço para vocês, galera. Valeu. Tchau.